Olá, tudo bem? Hoje estou em um dos maiores congressos de educação física do Brasil e ao meu lado está o professor Leonardo Lima, que é professor universitário, ele é escritor, pesquisador e também palestrante aqui do congresso. E nesse vídeo vamos esclarecer as principais dúvidas a respeito do emagrecimento. Lembrando que todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico, portanto, se você quer emagrecer com saúde, assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Sejam bem-vindos aí, obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí, tentar esclarecer algumas coisas aí sobre emagrecimento e prescrição de exercício. Imagine só, sou sedentário, não gosto de fazer exercício. Qual a sua primeira recomendação? Qual que é o melhor exercício para emagrecer, na sua opinião? Bom, primeiro, o principal ponto aí na relação de fazer exercício é que, de fato, exercício é muito chato. Para quem vive numa situação de comodidade, o corpo humano ele não tem o prazer em acordar de manhã e falar agora eu vou ter uma sequência de exercícios. Mas sabendo disso, o que eu aconselho? Que você busque atividades que você tenha prazer em realizar. Não há necessidade de algo sistematizado, organizado, estar num convívio de academia. O importante é que você se sinta bem. Uma recomendação básica que eu sempre falo para as donas de casa, que tem um marido muito sedentário e obeso, é que ensine ele pelo menos a lavar a louça. O fato dele lavar a louça e ajudar em casa já é o pontapé inicial de sair de uma zona de sedentarismo, que já muda muita coisa. Então a gente vai para o nível de atividade física, né? Porque às Perfeito. vezes as pessoas acham que precisam fazer um exercício físico sistematizado, mas às vezes uma atividade física, se movimentar um pouquinho mais, já vai trazer um benefício. Aí como traz, né? Os resultados aí são notórios logo que você começa a movimentar o teu corpo, gerar energia, gastar energia e, consequentemente, colocar teu músculo em atividade, não só o músculo esquelético, mas o músculo cardíaco, já há uma melhora principalmente na participação de saúde metabólica, que é o ponto principal, né? A obesidade, como é o foco principal, ela não é relacionada só ao fato de você emagrecer. O problema da obesidade são os fatores de doenças associados a essa síndrome que é chamada obesidade, como várias doenças levando ao quadro que muitas vezes pode levar a óbito ou a complicações muito de perda de locomoção, acaba acarretando comprometimentos com a família, enfim, tem várias coisas aí que devem ser levantadas na questão. Léo, vou te dar uma provocada. Você falou que é para procurar uma atividade física que te dê prazer. Você manda o cara lavar a louça? Dá um exemplo de uma atividade que traz prazer. Prazer primeiro pra mulher, né? A esposa fica feliz. Por quê? O cara fica só sentado no sofá, pelo menos ajuda em alguma coisa aí que já tá de bom tamanho. Sim. Agora, em relação ao exercício, é lógico que esse primeiro pontapé inicial, depois ele precisa de fato ser sistematizado, organizado e planejado. Aí a intervenção de canais como esse e também de profissionais de educação física, trazendo direções e propostas de trabalho para poder ter segurança. Nesse sentido, eu acho que vale a pena trazer uma seguinte recomendação. O corpo humano em estado de repouso, que é você estar em sofá ou ter uma vida sedentária e não ter grandes movimentações, além do habitual, é uma situação. Quando você começa a colocar a maquinaria humana em atividade, é uma outra situação. Nesse sentido, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e prevenção. O que eu aconselho de cara? Vai agora fazer parte de um programa que seja de exercício físico ou treinamento físico, você tem que saber ter o estado clínico real de saúde. Porque, às vezes, o pouco é muito para o teu coração e pode trazer um mal súbito muito grande, agudamente, numa simples atividade como num parque. Então, tem que procurar um médico, saber realmente como é que você está para poder pensar em qual direção de treinamento que eu vou poder estar caminhando. Quantas vezes por semana eu tenho que fazer exercício se eu quero emagrecer? Se eu fizer exercício uma vez por semana, ajuda alguma coisa? Ou você acha que é uma loucura, tem que fazer pelo menos 5 vezes na semana? Qual que é a tua opinião? Bom, eu tenho a seguinte opinião, que na verdade o grande paradigma é tentar mudar comportamento. O comportamento não significa que você vai trabalhar 2 ou 3 vezes por semana, que o teu comportamento que envolve o emagrecimento de fato vai ter impacto. O que significa isso de maneira bem prática? Iniciar. O importante é iniciar. E, de fato, muitas pessoas iniciam com grandes frequências semanais, mas elas também não mantêm uma assiduidade, que seria uma mudança de estilo de vida. Eu acho que do menos para mais é o caminho. Se você tem possibilidade de começar fazendo
uma vez, 2 vezes por semana e mudando comportamentos no teu dia a dia, como por exemplo, ao invés de subir escada, ao invés de subir elevador, subir de escada, ao invés de ir de carro para a padaria, vai a pé, já são mudanças de comportamento. Ao invés de você pegar um alimento mais industrializado, pegar um alimento mais saudável, já é mudança de comportamento. Então são essas coisas que devem ser começar a pensar. Emagrecer não é somente atividade física e exercício. Na verdade, ela tem um gasto energético muito baixo, né? Mesmo seja num trabalho de alta intensidade ou de alto volume, pensando em duração. O grande ponto em questão é trazer os equilíbrios que ocorrem nas mudanças de comportamento, balanço energético e, consequentemente, as atividades que vão ser colocadas nessa modulação de balanço energético. O que significa isso? O quanto você come e o quanto você gasta. E das variáveis que são utilizadas dentro dessas vertentes aí. Quando eu vou fazer exercício, além de emagrecer, eu tenho outros benefícios, né? Quais são os outros benefícios que eu vou ter fazendo exercício, aumentando um pouquinho mais, caminhando um pouco mais, optando pela escada ao invés de elevador? Além de emagrecer, que eu vou emagrecer, porque eu vou criar um hábito, a partir de agora eu vou criar um compromisso. Isso. Quais são os outros benefícios? Eu acho que o principal benefício que você tem da prática do exercício físico e do treinamento e da atividade é a longevidade. O que significa isso? Hoje você tem 20, 30, 40 anos. A minha preocupação é como você vai estar com 60, 70 anos. Hoje a gente tem que entender que a população ela está se tornando cada vez mais idosa. Mas infelizmente ela se está se tornando cada vez mais velha. Parece uma mesma palavra, mas não é. O idoso, o que eu quero para todos, é que tenha uma faixa etária que seja acima de 60 anos, mas saudável. E hoje nós temos muitos velhos de 30, 40 anos que fisiologicamente eles estão apontados como se fossem idosos de 80, 90 anos e as suas disfunções de saúde metabólica. Então o grande ponto em questão da prática do exercício físico e se manter em movimento, de ponto fechado, saúde. Sim. Não é qualidade de vida e saúde, é saúde metabólica para que você possa ter uma extensão dessa saúde que você tem com 20, 30, que ela possa se estender com 70, 80, 90 anos e que de fato você possa brincar com teus netos, brincar com teus bisnetos, sem nenhum acometimento clínico. Por mais que existam outros fatores também em relação à doença. Mas manter o corpo em movimento, manter o teu corpo agora com mudanças de comportamento, que não é contrário ao que a gente quer uma vida sedentária. Por isso que tem uma linha que é muito interessante, ela diz que praticar exercício físico é uma agressão biológica, e de fato é. Só que você agride o teu corpo pelo treinamento, pelo exercício, para ganhar. Então esse processo ele tem que ser muito bem individualizado, ele tem que ser muito bem planejado, ele tem que ser muito bem organizado. Por isso a competência da maestria do profissional de educação física é justamente isso. Entender que nas mãos de um profissional de educação física, ele tem a mediação de trazer uma prática do movimento corporal, trazendo todos os benefícios, como também, quando você não tem essa competência, ela pode levar o que era para ser bom, cair para um caminho completamente contrário ao que a gente tanto ama na educação física. Então, o recado que eu daria: pratique exercício físico, primeiramente, para manter você saudável. Não agora com 20, 18, 19, 30 anos, mas de uma maneira muito longa, para que os teus filhos possam se espelhar em você, seus netos possam se espelhar em você e que a sociedade tenha esse impacto em relação à melhora da saúde como um todo aí, em estatística, que é o que a gente está demonstrando cada vez mais, infelizmente, que a população está ficando cada vez mais obesa, sedentária e disfunções de saúde. E o exercício, ele é um grande antídoto, ele é uma represa para poder minimizar o que a gente já está numa avalanche aí em crescimento. Sim, maravilha. Uma metáfora que eu gosto muito é a do carro, né? Se você deixar o carro parado uma semana, você já vai bater, a bateria já não vai funcionar. Agora, se você deixar 1 mês ou 2 meses parado, provavelmente você vai ter que desmontar o motor, porque ele ficou muito tempo parado. E o corpo humano é do mesmo jeito. Perfeita, né? Analogia. Do mesmo jeito. Concordo, né? E é exatamente essa maneira que tem que ser pensado. Então, assim, se você quer emagrecer com saúde, você precisa sim se movimentar. Não adianta ficar fazendo aquelas dietas radicais, malucas, que a gente sabe que vai baixar o metabolismo. Então, assim, você sim precisa controlar a sua alimentação e fazer exercício, assim como o professor Leonardo falou, assim, colocando um pouco mais de atividade no teu dia a dia e procurando alguma atividade que te dê um pouco mais de prazer.
né? É o ponto fantástico que foi abordado agora. Professor Leonardo, muito obrigado. Obrigado a você. Lembrando que o professor Leonardo tem lá um espaço lá no Instagram. No Instagram, né? Eu vou colocar o link aqui embaixo para que vocês possam seguir, porque eu já dei uma espiadinha lá e o professor posta várias coisas muito interessantes que podem te ajudar a também entender um pouquinho mais sobre atividade física, emagrecimento e saúde. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Imagina. Me ajudou demais. Foi uma honra aí.